agora está na hora do Ciência Pra Gente. E no Ciência Pra Gente de hoje, aliás, no Ciência Pra Gente aqui do nosso programa, nós temos o prazer de conversar com ela, com a professora e cientista Aline Torne. Professora Aline, bom dia com muita alegria, seja bem-vinda. Bom dia, Nelson. Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem, né? Tudo na santa paz. Então, Aline, vamos para o nosso bate-papo de hoje, né? Desse programa, hoje, 1º de junho, hein? Mês de festa chegando, né? Que Isso seja aí. assim um dia muito especial, um mês de muito especial para todos nós. Bom, olha só, gente, o Brasil tem 10% da população que tomou as 2 doses da vacina contra a Covid. Só 10%. Mas Serrana, que fica na região metropolitana de Ribeirão Preto, participou do estudo da Coronavac e vacinou a cidade inteira. A conclusão é que os resultados são muito animadores. E para falar desses resultados animadores, nós vamos falar com a professora e cientista Aline Torne. Professora Aline, explica o que foi feito na cidade de Serrana para ter esse resultado tão promissor. Coisa boa, né, Nelson? Muito bom. Serrana foi escolhida aí para sediar esse estudo clínico da Coronavac por alguns motivos, né? Ah, Eu vou começar por aí, assim. A cidade, ela é pequena, né? São sim, 45 mil habitantes. é. Podia ter sido São Fidélis, né? Eu conheço ela, conheço a cidade de Serrana, É, conheço. é pequenininha, né? É uma cidade mais ou menos do porte da nossa aqui de São Fidélis, 45, 50 mil habitantes. Então, é legal falar, porque assim, a gente vai chegar lá, né? É isso É, que a gente espera. Então, e aí ela tem uma peculiaridade, né? Como você falou, ela fica perto de Ribeirão Preto, isso, que é uma referência aí nacional em saúde. verdade. E aí um ponto fundamental para ter sido escolhido Serrana é porque ela apresentou dados preocupantes aí na transmissão do coronavírus, viu? Em Ah, 2020 o problema estava muito complicado lá. sim. O Butantan chegou a fazer um teste, né, na população que mostrou que 1 em cada 10 habitantes já tinham sido infectados. Nossa, E assim, o que acontece? Por que isso acontece, né? 10 mil pessoas da cidade, você falou aí, né? Ela tem 45 mil habitantes, é, diariamente precisam ir para outra cidade, normalmente até Ribeirão, para poder trabalhar. é. E isso que aumenta o contágio, né? Só para te cortar, segundo eu vi ontem uma reportagem dizendo que circulam 15 mil pessoas 15 mil? que Ó, saem então, de Serrana para Ribeirão, para a região, para trabalhar, para ir e mais voltar. até. É, Então, assim, 1/3 da cidade, né? Muita gente. 1/3 Então, da cidade. assim, para a gente ver como essa circulação é relevante, né? É, Então, o que foi feito na cidade, né? Foi a vacinação em massa, gente, dos moradores. Em 2 meses, toda a cidade foi vacinada, né? Quem ficou de fora foram só os menores de idade, as mulheres grávidas ou amamentando e as pessoas com doença grave ou que estavam aí com febre nas últimas 72 horas antes da vacinação, né? certo. E aí, o que o Butantan conseguiu investigar com isso? A efetividade da vacina, né? Não sei se vocês lembram, mas antes a gente falava de eficácia, Aham, quando a gente trouxe os números para cá e tal. A é. efetividade, gente, é o dado real, é o dado acontecendo naquele momento, com as pessoas na prática ali sendo vacinadas e expostas ao vírus, né? Quando a gente Certo. falava da eficácia, vocês devem lembrar aí, né? Porque até hoje o pessoal questiona isso, fala assim, mas a Coronavac só deu 50% de eficácia, né? Se eu pudesse escolher, eu não escolheria essa vacina. Mas por que isso aconteceu, gente? Porque a Coronavac, ela foi aplicada lá no seu estudo de eficácia em profissionais de saúde. Ah, tá. E isso eram pessoas que estavam muito mais expostas ao vírus, né? Então que elas tinham mais chance de ficar doentes. Certo. Agora não. Né, foi uma cidade toda, pessoas comuns, né, que foram vacinadas aí. Então os É, dados são reais, por isso que é tão importante. que bom. E aí como é que foi feito, Nelson? Ah, É só para a gente entender, né, e para as cidades pensarem também como é que elas podem organizar a sua vacinação. certo. Lá no caso de Serrana, a cidade ela foi dividida, né, vocês devem ter visto em 25 áreas, né, e formando 4 grupos.
cada grupo foi vacinado uma vez, espalhado ali pela cidade, e eles tinham câmeras, né, nesses pontos de vacinação. Olha como é importante a tecnologia, né? Porque isso evitava aglomeração. Então, eles evitavam que acontecesse uma contaminação ali nesse momento. E aí, foram 4 meses de trabalho, né? Em 2 meses eles vacinaram, né, toda essa população, e nos outros 2 meses eles passaram aí analisando os dados, né? Certo. Nota, pessoal, que nesse meio do caminho aí, o Brasil viveu a segunda onda, começou em fevereiro, né? Sim. Em março o negócio estava pegando, né? E Serrana foi atingida por isso também, né? A população já tinha recebido a primeira dose, e eu estou destacando esse ponto para a gente ficar atento, porque muitas pessoas receberam já a primeira dose no Brasil, né? 20%, né? O dobro de quem recebeu só a segunda dose. Mas a primeira dose não foi suficiente, né? Quando a segunda onda aí chegou lá em Serrana, mesmo com uma parte da população vacinada, né, o sistema de saúde entrou em colapso, viu? As pessoas ficaram sem leito aí e foi bem complicado. Agora, depois que receberam a segunda dose, né, o resultado foi outro e deixa todo mundo muito animado, né? O número diminuiu consideravelmente. Foi sim, Nelson. E, assim, as reportagens estão saindo agora, né? Sim, sim. E aí, notem, pessoal, nas reportagens que vocês estiverem assistindo aí na TV, que as pessoas continuam aparecendo de máscara, né, Nelson? Não sei se você notou isso. Vi. Isso, porque assim, a gente precisa continuar com as medidas, né, gente? Assim, os resultados são muito bons, né? O que a gente viu lá? A queda foi expressiva, né? Tinham 700 casos em março, caiu para 250. Um número de mortes, né, como uma cidade pequena, tinham 20 em março, caiu para 6 em abril. E tem um fato também importante nisso, professora, é de que as pessoas que estão circulando, ela não está fazendo aumentar o número de contaminados, né? E em contrapartida, Ribeirão Preto teve agora recentemente um aumento do surto de Covid. Estava vivendo até essa semana agora um momento complicado. E estava em lockdown lá, eles estavam fechando a cidade, né? Verdade. É importante isso que você está falando, porque assim, as cidades em volta de Serrana, né, todas elas estão observando números aí, né, muito mais acentuados. Muito mais acentuados. Em Serrana, a média de mortes caiu 4 vezes comparada às cidades vizinhas ali, então, né? Por quê, gente? Por conta da vacinação em massa. É por isso que a gente fala que não adianta vacinar 1 ou 2 aí, que esse 1 ou 2 não podem se expor. Só quando a gente tem uma grande parte da população, no caso de Serrana, 75% da população está vacinada. Nas cidades vizinhas, é só de 6% a 10%, né, com a segunda dose aí. Então, o resultado é bom, mas tem que ter uma vacinação coletiva. Certo. Tem uma outra coisa que me chama muita atenção, é que tem cidades no Brasil em que as pessoas tomaram a primeira dose, eram para voltar para tomar a segunda dose e não voltaram. E olha que tem lugares com tanta gente querendo a segunda dose. Isso. Tem que voltar, Nelson, tem que voltar. A gente sabe que tem um problema do sistema aí também, né? Tem lugares que não estão conseguindo oferecer, mas vai oferecer, gente. Tudo tem que bem. ficar atento, né? Mas eu digo de cidades que estão oferecendo e as pessoas não estão comparecendo para tomar a segunda dose. Tem que ir, porque só a primeira dose não é suficiente. As vacinas foram planejadas para serem 2 doses, mesmo a vacina da Pfizer, que está começando agora no Brasil, né? Ela tem a previsão da segunda dose, por mais que o governo tenha deixado um prazo aí maior entre a primeira e a segunda, tem que voltar para tomar a segunda dose, e isso vale para todas, gente. Só dessa maneira que a gente vai conseguir chegar nos resultados de Serrana ali. Assim, 95% das mortes foram reduzidas após a vacinação. Agora, é um número assim que choca, né, Nelson? É verdade. E tem outras cidades no Brasil sendo estudadas para passar por esse mesmo processo que Serrana passou? Tem sim, Nelson. A gente tem ali, próximo ali, né, Botucatu. Sim. Que o teste está sendo feito pela AstraZeneca, né, que é a outra vacina que a gente tem. Já é a outra vacina. Isso, muito bom, né, que a gente tem aí diferentes vacinas, elas estão sendo testadas, os estudos continuam,
né? Então vai ser o estudo de efetividade da AstraZeneca, que já está em andamento em Botucatu. Sim. 66 mil pessoas foram vacinadas, Olha, né, em um dia, gente. em um dia. Olha o que a gente pode fazer, né? Em um domingo, todo mundo foi vacinado, né? Foi 80% aí do público-alvo, assim, a meta foi atingida, né, para conseguir verificar esses 75% da cobertura vacinal. E agora a gente tem que esperar os resultados, né? Nesse caso, né, do estudo que foi pensado em Botucatu, ele já traz até alguns outros aspectos aí, mais à frente do que o Butantan propôs, né? Porque o estudo está sendo realizado aí um pouco mais para frente, está começando agora, começou em maio, né? Dia 16 de maio foi essa vacinação. E aí, o que eles vão avaliar também nesse estudo da AstraZeneca, aí, junto com a Fiocruz, o Ministério da Saúde está envolvido, né? É muito bom que diferentes órgãos estão aí juntos. Eles vão fazer o seguinte: as pessoas vacinadas que vierem a testar positivo para a Covid, eles vão sequenciar o vírus que está nessas pessoas, para ver exatamente a questão das variantes. Ah, sim. Porque, assim, no caso da Coronavac, a P1, né, já foi visto que a Coronavac ela é efetiva, né? Sim. Maioria das vacinas aí está atendendo bem as variantes. Só que a gente sabe que tem novas ameaças, né, Nelson? Certo. Por falar em ameaças, essa variante indiana, a gente tem conhecimento de que Campos dos Goytacazes teve alguns suspeitos. A professora Aline sabe como está o andamento, como é que está. Essas pessoas estão protegidas, estão passando pelo processo de quarentena. Como é que está essa situação? Então, Nelson, né, a gente teve aí uma pessoa que chegou até Campos mesmo, né, vindo da Índia, passou por São Paulo, passou pelo Rio de Janeiro e chegou a Campos. Nesse meio tempo foi identificado, aí essa pessoa está em quarentena no Rio de Janeiro. Está em quarentena no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, ela testou positiva, ela foi diagnosticada mesmo com essa variante. Mas ela teve em Campos. Ela chegou a Campos. E aí, pessoas tiveram contato com ela, né? Nossa. São pessoas, então, nesse momento, que estão sendo monitoradas aqui em Campos. Quantas pessoas? Quantas pessoas que deu a falha? 20? 15. 15 pessoas. Estão sendo monitoradas. As pessoas do hotel. Certo. Isso, que tiveram contato. E nesse meio, aí tem as 12 pessoas do hotel, os 2 viajantes que estavam acompanhando, e tem mais um viajante que chegou na cidade vindo da Índia e também está sendo monitorado. Ah, tá. Então, são 15 pessoas, todas elas estão assintomáticas, e os testes estão sendo realizados. Foi notícia que foi liberada ontem. Isso não quer dizer que elas estão com essa nova variante, né? Em ponto não fizeram o teste. Isso, não quer dizer, elas estão sendo testadas e estão sendo monitoradas, porque às vezes o teste pode dar falso positivo no início, né? É verdade. E tem que ir acompanhando, por isso que tem que ficar em quarentena aí e continuar atento, né, pessoal? Assim, as notícias são muito boas. Tem mais uma notícia boa que eu não... Qual é? Assim, hoje, como é o nosso programa número 50, né, eu quis tentar trazer... 50, programa número 50, que bom. Muito bom, né? Que a gente tenha Legal. mais 50 aí pela frente. Mas olha só que notícia boa. Hoje está sendo assinado o contrato de transferência de tecnologia para o IFA da AstraZeneca ser produzido no Brasil, lá pela Fiocruz. E a gente não depender da importação do IFA, que é algo que a gente sabe aí que está limitando essa chegada das vacinas no Brasil, né? Certo. Então é mais uma notícia boa. Assim, eu tenho muita esperança que no segundo semestre as coisas vão melhorar, né? Professora Aline, só para a gente fechar. De ontem para cá está um reboliço danado, todo mundo falando da questão da realização da Copa América no Brasil. Eu coloquei aqui uma posição minha opinião, e até gostaria muito de ouvir a tua opinião. A minha opinião é de que eu não vejo com tanto perigo essa Copa América ser realizada no Brasil, já que os protocolos, segundo o pessoal da Conmebol, segundo a CBF, que todos das delegações estarão vacinados. Bom, esse é um ponto. E uma outra coisa que eu coloquei aqui, na minha opinião, é de que o Brasil está vivendo esse momento de pandemia, mas o futebol não parou. Tivemos campeonato estadual em todos os estados do Brasil.
tivemos a Copa do Nordeste, Copa Verde, temos agora a Copa do Brasil, que retorna hoje, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América. E o pessoal circula para todos os lados. Por que será só questionar a realização da Copa América, professora? Nelson, sua pergunta é muito boa, porque assim, eu estou trazendo notícias boas hoje, mas Sim. a gente não pode se esquecer, né, dos números extremamente altos que a gente tem visto no país. Não, sim. Hoje, todos nós conhecemos pessoas que morreram por Covid. Ai, e quantas A pessoas? situação do país não está controlada. Está Não. longe disso, infelizmente. Isso a gente sabe. Eu acho que para o segundo semestre as coisas vão estar melhor. Para a gente pensar, gente, em qualquer risco maior, claro que organizar um evento internacional, trazendo delegações. A gente acabou de falar da Índia, né? Aham. Chegando, trazendo essa variante. Olha o risco que se corre, né? Não é o momento. Isso só pode ser feito com as pessoas vacinadas, Mas né? Com 75% da população vacinada aí. eu sei, mas, Antes disso, é prático, viu? mas quando eu faço essa colocação é de que não teria que ser, então, proibida todas essas competições não estarem Com acontecendo? certeza. Porque certeza. ela, por isso que eu estou dizendo, eu acho que ela não tem que ser tão questionada a partir do momento que nós não questionamos a Libertadores da América, a Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e tantos outros campeonatos por aí. O que a gente vê acontecendo no Brasil, nossa, a gente não consegue nem explicar, porque eu precisei ir à rua recentemente, felizmente, né, estou em trabalho remoto, mas Sim. precisei ir por uma questão de trabalho. Vi muitas pessoas circulando na rua com criança, né, aparentemente pareciam estar passeando ali. A situação, gente, por mais difícil que seja, né, ficar em casa, o importante é frisar que nós não estamos protegidos nesse momento. Sabe uma coisa que me chama atenção, porque a gente fala muito nessa de aglomerar e tal, de pessoas que vão ao supermercado levando crianças para o supermercado. Essa semana, no domingo a coisa rara que tem, eu fui a um supermercado aqui na cidade. E olha, eu fiquei assim, caramba, o que está fazendo essas crianças em supermercado? Mas estavam lá. Tudo bem, não tem quem ficar, só vai a mãe ou comprar, ou só vai o pai comprar e fica com a criança em casa, né? Seria o mais coerente, né? Tenha esse esclarecimento, assim, o momento é muito arriscado ainda. Tá certo. E a gente está vendo as crianças em casa, e elas têm menos risco. À medida que elas circularem mais, a gente não sabe se elas vão passar a ter mais risco. Tem isso, né? Então a gente tem que ficar bastante... A gente viu, né? Antes era o idoso que ficava doente. Agora o adulto mais jovem está ficando doente. A gente espera que isso não afete os adolescentes e as crianças, mas tem que lembrar que a gente ainda não tem nenhuma criança e adolescente vacinado no Brasil. Tá certo. Bom, professora Aline, chegamos ao final do programa 50, número 50 aqui na Via 5. Que bom. É um número legal para se comemorar aí, professora. Grande abraço, até terça-feira que vem. Obrigada, um abraço, gente. Vamos apagar velhinhas hoje, né? É isso aí. Apagar velhinhas, tinha que ter um bolinho aqui até no estúdio hoje, para a gente comemorar esses 50 programas aqui do Ciência pra gente, aqui na Via 5, tá? Um grande abraço, eu tenho um prazer muito grande de tê-la aqui como companheira nossa. Você já é uma integrante da família Via 5, pode ter certeza disso. Tá bom, amiga? A gente é muito grato, viu? O prazer é todo nosso. Valeu. Um abraço aí para São Fidélis. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Valeu, professora. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima.